Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Hoje o professor Fabiano vai continuar a trabalhar com vocês sobre água. Lembra que na aula número 70 nós falamos sobre o tratamento da água? Hoje, na aula 71, é a parte 2. Nós vamos falar sobre a ET, que é a Estação de Tratamento de Esgoto. Na aula passada a gente aprendeu da ETA, onde tem a captura dessa água, a coleta da água da natureza, passa por um processo de tratamento, onde essa água visualmente ela é transparente. Visualmente não tem cor, não tem cheiro, não tem gosto, mas pode apresentar materiais ou agentes que causem doença, que podem prejudicar você. Por isso, essa estação de tratamento é importante. Vai passar por tubulações, por processos de tratamento e no final essa água potável, boa para o consumo, chega na nossa casa. Ótimo, Fabiano, usei a água, tomei banho, escovei os dentes, a mãe fez almoço, a avó fez uma sopa que estava uma delícia. Lá na empresa do meu pai, usaram, os funcionários no banheiro usaram, tem que lavar bem as mãos agora por causa do coronavírus, isso mesmo. Nas empresas, para produzir os alimentos, objetos do cotidiano, usa-se água. Usou a água, devolve ela para a natureza, joga ela assim no rio, joga ela no lago de qualquer jeito? Não, porque essa água vai voltar com o quê? Com sujeiras, com materiais. E isso vai causar mal, vai poluir, vai contaminar a natureza. E se você querer usar essa água de novo? Vai estar com substâncias, com elementos. Então essa água ela volta, ela retorna para uma estação de tratamento. Só que agora essa estação de tratamento é de esgoto, de águas residuais, que nós utilizamos. Ela vai ser tratada, ela vai ser limpa e retorna para a natureza para ser posteriormente capturada e voltar a ser consumida por nós. Vamos começar nossa aula? Então, começamos com correção de atividades. Pergunta número 1. Escreva sobre a importância do tratamento de água. Então, na aula passada a gente aprendeu sobre a ETA. Por que é importante tratar a água? A água tratada, ela se livra, o tratamento dessa água livra ela do quê? De contaminações e, consequentemente, evita-se a transmissão de doenças. Então, quando eu trato a água, coloco produtos químicos, filtro ela, sofre a decantação, impurezas, materiais, substâncias que estão nessa água são o quê? Retirados. E agrega-se cloro, flúor e esses agentes causadores de doenças são mortos e nós podemos ingerir essa água e não nos causar mal e não ficarmos doentes. Então, essa é a importância do tratamento de água. Consumir, beber, usar uma água potável que não nos cause mal. Vou dar um tempinho para vocês corrigirem o exercício e eu volto para começar a nossa aula de hoje.
Ótimo! Exercício corrigido. Deixa o caderno de lado. De lado, não é para jogar longe, para pôr debaixo do sofá ou esconder no armário. Daqui a pouco a gente vai usar. Quer conhecer um pouquinho mais sobre a ET? Então, acompanha ela comigo. Chama a mãe, chama o pai, chama os irmãos. É uma informação muito importante para todo mundo da família. Vamos acompanhar? Após o uso nas nossas casas, nas indústrias ou na agricultura, a água se torna o quê? Imprópria para o consumo. Por que imprópria? Porque vai ter resto de sabonete, de detergente, de shampoo, por exemplo, de fezes, de urina, de produtos químicos, de remédios. Quanta coisa vai pelo ralo da pia, pelo ralo do banheiro ou pela descarga. Então, essa água descartada não pode ser consumida. As águas descartadas são chamadas do quê? De águas residuais ou de esgoto. Aqui eu trago para vocês uma imagem, olha lá comigo, uma imagem errada. Ali é um esgoto a céu aberto. Percebam a coloração dessa água. Está fazendo espuma, ou seja, essa água não está própria para o consumo. Ela foi usada para um determinado fim. Só que ela tem que ser tratada e devolvida para a natureza. Porque peixes podem nadar nessa água, outros animais podem bebê-la ou as plantas usarem para fazer a fotossíntese. Se essa substância, água, tem produto químico nela em um animal bebê, vai contaminar o corpo dele. Se uma planta absorver pelas suas raízes, vai contaminar a planta. E se nós consumirmos essa planta, vai causar mal para a gente. Por isso, pegamos a água na natureza, tratamos, consumimos, foi a ETA que participou desse processo. Estou devolvendo a água para a natureza, eu tenho que devolver ela na mesma qualidade ou melhor do que eu peguei. ET, vamos tratar esse esgoto. Em muitas cidades, as águas residuais são coletadas pela rede de esgoto, constituída por tubulações subterrâneas e que as encaminham para onde? Para as estações de tratamento de esgoto, a ET. Nessa estação, são retirados os poluentes da água antes de devolver para a natureza. Então, eu trago ali para vocês uma outra imagem, também é a Sanepar, responsável pelo tratamento de esgoto no nosso estado. Eu trago uma imagem de uma ET, lá em Pontal do Paraná. Então, no nosso litoral do Paraná, você também tem esse tratamento antes de devolver, por exemplo, para o oceano, para um lago. Então, olha a importância de nós tratarmos e devolvermos essa água com qualidade. Vamos para o nosso primeiro quiz? O que será que eu estou perguntando nesse quiz hoje? Para onde o esgoto de nossa casa deveria ir? Por que eu coloquei a palavra deveria? Você sabia que tem muitas casas, muitas empresas, muitas indústrias que não têm esgoto ligado, a tubulação ligada à rede de esgoto? A água que ele usa, os resíduos, vão direto para a natureza e isso está errado. Então, vamos entender para onde essa água deveria ir corretamente? Letra A. Será que o esgoto da minha casa tem que ir para o bueiro? Letra B. Será que ele tem que ir para o rio? Letra C. Para a rede coletora? Ou letra D. Para o oceano? Pense um pouquinho e eu já volto com a resposta correta.
Então vamos ver se você acertou esse quiz? Então imagine como que o esgoto da nossa casa deveria chegar à maneira mais correta, através da rede coletora de esgoto. Então imaginem comigo, na nossa casa a gente usou a água para fazer um alimento, tomamos banho, lavamos a calçada. Então vai ter produtos químicos, detergente, sabonete, shampoo, restos de comida que vão pelo ralo da pia, xixi e cocô. Então, se essa água contendo essas substâncias chegarem até o rio e chegarem até o oceano, vão contaminar esses locais. Imagine você entrando nesse rio ou nesse oceano para tomar banho, para brincar. E tem lá, por exemplo, espuma de shampoo, resto de comida ou até um cocô boiando? Não pode, né? Então, por isso que a palavra deveria, porque existem casas, empresas, indústrias que não têm o seu encanamento conectado à rede coletora de esgoto. Essa água contendo essas substâncias, ou seja, água residual ou esgoto, deve passar pela ET, então a rede coletora traz isso até a ET, tem um tratamento, é retirada essas substâncias e aí sim chega até o rio e chega até um lago ou chega até um oceano. Perfeito? Vamos adiante? Então vamos entender esse processo? Então eu trago para vocês, como na aula anterior, o passo a passo de como acontece o tratamento de esgoto. Só que aqui a gente tem uma diferença, porque no tratamento de esgoto a gente tem duas fases. A fase líquida, que eu estou mostrando agora para vocês, e daqui a pouquinho a gente vai ver a fase sólida. Por quê? Imaginem essa situação comigo. Você está na tua casa e tem um banheiro. Você vai no banheiro e faz xixi, né? Foi lá, todo mundo faz xixi, comeu, bebeu, tem que eliminar líquidos. A água que está no vaso sanitário vai entrar em contato com o xixi, que também é líquido. Aperta a descarga e essa água vai embora contendo o xixi. Então é uma água residual, é um esgoto. O xixi é líquido, se misturou, dissolveu na água. Então eu tenho um processo para retirar aquilo que é líquido da água. Mas agora vamos pensar numa outra situação. Você também foi ao banheiro, só que agora você vai fazer o cocô, o número 2. E agora? O cocô é sólido. Como que eu vou retirar as fezes dessa água? Deu a descarga, foi embora essa água levando as fezes. Então eu também tenho um processo de retirada daquilo que é sólido da água. E tem outras situações, né? Então, por exemplo, detergente, shampoo, tudo aquilo que a gente dissolve na água, fase líquida. Mas vocês acreditam que tem pessoas que jogam coisas pelo vaso sanitário e não pode? Lembra da aula da audição que eu falei que não é para usar o cotonete para limpar o ouvido? Tem gente que joga papel higiênico, cotonete, até absorvente no vaso sanitário. Não pode, entope a rede coletora. Como que eu vou tirar esses objetos sólidos dessa água? Tem um processo de tratamento. Tá bom? Então vamos ver passo a passo? Vamos começar com a parte líquida. Ok, começa número 1 lá na cidade, lá na sua casa. Você utilizou para sua higiene pessoal, para alimentação ou para a limpeza da sua casa. A partir do momento que você usa essa água e ela vai pelo ralo, vai pelo vaso sanitário, virou água residual ou esgoto. Mesmo que seja só água, não misturou nada líquido nem nada sólido. Essa água volta como esgoto. Segundo passo, número 2, rede de esgoto. Então, todas as casas estarem conectadas à rede de coleta de esgoto. Ao deixar as casas, o esgoto então passa por esses coletores, por esses encanamentos, até chegar na ET. A partir de agora começa o que? A limpeza, a retirada das impurezas desta água. Número 3, a gente tem um processo que é de gradeamento, né? A gente tem grades que vão fazer o quê? Antes de ser tratado, esse esgoto passa por grades para retirar o quê? Impurezas. Então pensa que é como se fosse uma peneira.
Vai tirar aquilo que é o quê? Sólido. A água passa por essas grades, mas, por exemplo, papel higiênico, absorvente, papel, paninho, qualquer objeto grande fica retido, fica grudado, preso nessas grades. E as pessoas lá da Sanepar que fazem esse processo já devem ter visto vários objetos. Plástico, tampinha, papel, um monte de coisa vai pelo vaso sanitário, principalmente porque a abertura é maior. Depois que essa água, esse esgoto passa pela grade, nós vamos para a etapa número 4, que é a caixa de areia. Depois de passar pelas grades, o esgoto é transportado para uma caixa que vai retirar o que tem de areia nesta água, nesse esgoto. Então imagine que uma pessoa lavou a casa, varreu o quintal, o piso e tem areia, tem o solo, né? E pode ter caído dentro do ralo. Então, nessa região, nesse momento número 4, tudo que vem de areia, de terra, vai ficar depositado nessa região. Perfeito? Vamos para a quinta etapa, que é o decantador primário. Decantador tem a ver com a palavra decantação. Lembra? Com o peso das impurezas que ficaram juntas formando o quê? Flocos. Lá no processo que a gente viu da água, ela vai indo para o fundo. Será que tem a ver decantação com decantador? Vamos dar uma olhada. Após a caixa de areia, o esgoto é enviado ao decantador primário, onde ocorre o que? A sedimentação de partículas mais pesadas. É isso mesmo. Se a grade não segurou uma substância, tá? Se não ficou retido na caixa de areia, aquelas partículas um pouco maiores, pesadas, esse esgoto ele vai ficar paradinho um tempo nesse decantador primário e a força da gravidade vai fazer com que esse objeto, que é mais denso, mais pesado, se deposite no fundo deste tanque. Decantador primário porque é um primeiro tanque que faz isso. Mais para frente, nós temos o secundário que vai fazer a mesma função, a mesma etapa. Depois nós temos os tanques de aeração. O que será que acontece nessa etapa número 6? O ar é fornecido, faz com que os micro-organismos ali presentes se multipliquem e se alimentem do material orgânico. Vocês acreditam que em algumas águas residuais, alguns esgotos, tem restos de alimentos, nas fezes tem restos de alimentos, de pele, de tecido dos seres humanos. Então ali eu vou encontrar muitos micro-organismos, bactérias. O que acontece nessa etapa de aeração? É injetado ar, coloca-se bastante ar. Esses micro-organismos se multiplicam, aumentam sua quantidade e comem essa matéria orgânica, retirando essas substâncias que não deveriam ficar presentes na água. Etapa número 7. Decantador, o quê? Secundário. Aqueles sólidos ainda que restaram, que não ficaram presos na grade, que não ficaram retidos na caixa de areia, que não foram para o fundo na primeira etapa, têm a oportunidade de, neste tanque, se depositarem no fundo. Praticamente 90% das impurezas desse esgoto já foram retiradas. E a etapa final é a entrega, É o lançamento desta água nos rios ou reaproveitá-las e levar para a estação de tratamento da água ou para, por exemplo, irrigar um jardim, um bosque ou em outras funções que eu posso usar essa água, porque ela já está pronta para voltar para a natureza, não para beber, porque ela tem que passar pelo tratamento de água novamente, bom? E aqui a gente tem a fase sólida. Então é muito parecida com o que eu mostrei anteriormente, só que tem particularidades, porque eu estou trabalhando agora com partículas maiores, mais densas, sólidas. Então eu vou mostrar para vocês as 9 etapas, os 9 passos
das retiradas de substâncias sólidas dos esgotos. Então, tem coisa que é parecida. Se a gente for ver, a etapa 1 é igual, tanto para a parte líquida, tanto para a parte sólida. Dei a descarga, abri a torneira e foi pelo ralo, essa água residual, esse esgoto, chega nos encanamentos, na rede coletora de esgoto e tem que chegar até a ET. Ótimo. Começa a etapa 2, que é uma novidade, porque a gente está falando do sólido. A gente chama de lodo primário. Separa-se a água do que é sólido através da sedimentação. Então, tudo que é pesado, que é mais denso, vai para o fundo do tanque. É aberto este tanque, a água sai e vai fazer a sua limpeza, vamos dizer, na fase líquida. E essa partícula mais pesada vai ter o seu tratamento realizado. Aí nós temos a próxima etapa, que é o lodo secundário. Eu já retirei a grande concentração de água. O lodo é tratado por um processo de adensamento por flotação nos flotadores. Eu vou contar isso mais para frente. Então a gente vai retirando o máximo possível da água dessas substâncias sólidas. Quarta etapa são adensadores. O que acontece nesses adensadores? Um processo chamado adensamento que faz com que o lodo torne-se mais o que? Concentrado. Nós retiramos o máximo possível de água para deixar esse lodo mais sequinho, né? Uma grande concentração de substâncias e de elementos sólidos. Quinta etapa, flotadores. O que acontece nessa etapa? O processo de flotação, que consiste na separação da água. Então, ainda tem um pouquinho de água, nós separamos essa água que ocorre através da introdução de ar. Então, um pouco de água que ainda sobra dos processos anteriores é injetado ar e vai fazendo microbolhas, fazendo com que o máximo de água que esteja ainda ali seja retirado. Etapa número 6, essa é bem importante. Digestores. Nesse momento, micro-organismos que degradam, que quebram a matéria orgânica nesse lodo, formam um gás chamado metano e também tem um produto, um pouquinho de água. Então é legal que nesse momento, nesse processo dos digestores, eu posso ter a geração de energia, porque vai me formar um gás metano e ele a gente pode usar para gerar energia. Etapa número 7, decantador. Então, decantador, a gente tem que pensar na palavra decantação, ou seja, eu uso a gravidade para separar o que é mais pesado, mais denso, do que é mais leve, menos denso. O sólido restante vai para o fundo e a parte líquida já está sem 90% das impurezas. Então, ainda tem líquido? Ainda tem líquido. Nas etapas anteriores, foi retirando o líquido, mas era muito líquido. Agora, já foi sobrando bem pouco. Na etapa 8 e 9, praticamente não tem mais líquido, não tem mais água, só sobrou o sólido. Etapa 8 é a esteira, que leva este lodo praticamente seco para as tortas que vão ser levadas até o aterro sanitário. O que acontece? Esse lodo, esse resto de substâncias que vieram pelas tubulações, são armazenadas, formam tortas, vamos dizer assim, quadradinhos, blocos, são desidratados, ou seja, é retirado o máximo possível da sua água e é transportado e levado para os aterros sanitários como um resíduo que vai ser aí tratado no aterro sanitário. Olha como essa etapa é um pouco mais complexa que a anterior. Retirar objetos sólidos do esgoto é muito mais complexo do que retirar o líquido. Por isso, uma dica para você. Eu sei que toda a tua família está assistindo a aula do professor Fabiano. Não joguem elementos sólidos pelo ralo, né? Pela descarga, pelo vaso sanitário. Né? Então, se você está na tua cozinha, está lavando a louça, tenha uma redinha, uma coisa que filtre para não cair restinho de salada, grãozinho de arroz, porque tudo isso tem que ser retirado. No vaso sanitário,
É só xixi, urina ou só cocô, ou só as fezes. Nada de jogar objetos. Tem a lixeirinha dentro do seu banheiro, porque é muito mais complexo retirar, é muito mais caro fazer esse tratamento. Vamos adiante? Segundo quiz da nossa aula de hoje. Pergunta. Complete a frase. Os, espacinho, dos esgotos domésticos acumulam-se nas águas residuais e são, espacinho, por ação de micro-organismos. O que será que tem que completar? Letra A. Será que os resíduos químicos adicionados? Letra B. Resíduos químicos eliminados? Letra C. Resíduos orgânicos adicionados? Ou a letra D. Resíduos orgânicos que são eliminados? Tente completar a frase, eu já volto para ver se você acertou esse quiz.
Vamos ver se você acertou esse quiz? Então vamos completar a frase? A gente tem resíduos químicos e orgânicos. Então, quando eu falo em micro-organismos, eles vão decompor, eles vão quebrar, eles vão destruir aquilo que é orgânico. Restos dos alimentos, das fezes, tecidos do nosso corpo. Então, tem que ser ou letra C ou letra D. Resíduos orgânicos. Micro-organismo, ele vai quebrar. Então, ele vai o quê? Eliminar essas substâncias. Então, como que fica a frase, Fabiano? Os resíduos orgânicos dos esgotos domésticos acumulam-se nas águas residuais e são eliminados por ação dos micro-organismos. Se você marcou a letra D, parabéns, porque você prestou atenção na nossa aula de hoje. Olha o que eu trago para vocês para indo para o final da nossa aula. Se eu falo de tratamento de água de esgoto, eu estou falando de saneamento básico. Então, o saneamento básico pode ser considerado um conjunto de medidas que visam preservar ou modificar as condições do meio ambiente, com a finalidade de prevenir doenças, promover a saúde, melhorar a qualidade de vida da população e facilitar as atividades econômicas. Então, quando eu falo de saneamento básico, eu estou falando da ETA e da ET. Porque quando eu trato a água e eu trato o esgoto, eu estou prevenindo doenças, promovendo a saúde, melhorando a nossa vida e as atividades econômicas. Quando eu falo em saneamento básico, é essa imagem que eu trago para vocês. Como funciona a rede de saneamento básico? É um conjunto, a ET e a ETA juntos. Então, olha lá que legal essa animação. Eu tenho um rio. Essa água é capturada pelas tubulações, chega na estação de tratamento de água, passa por todo um processo e deixa ela potável, aprendemos isso na aula passada. Vai para o reservatório, chega até a casa de vocês, usa, toma banho, faz comidinha, toma banho, varre, limpa a calçada, usou, olha lá, ó. A casa da pessoa. Nada de esgoto clandestino. Tem que estar ligada à rede de coleta de esgoto. Usou, deu a descarga, foi pelo ralo, percebam a cor dessa água, não está mais azulzinha, está marrom, tem resíduos. Chega até a ET, tem todo o tratamento, tira-se a parte líquida e tira a parte sólida e devolve para o rio. Olha como ele ficou feliz. A água volta para ele igual ou melhor que foi utilizada. Então, o conjunto de ETA e ET é o saneamento básico. Vamos pegar nosso caderno para a nossa atividade de hoje? Número 1. Cite 2 fontes poluidoras da água e explique como cada uma delas prejudica a qualidade da água. Vou dar um tempinho para vocês copiarem e eu volto para encerrar nossa aula de hoje.
Então, copiou o exercício? Ótimo, super caprichado. Volte às explicações, assista essa aula novamente para responder esse exercício. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa aula. Perceba que hoje a gente encerra a questão do tratamento da água. Vocês viram aquela animação que eu trouxe para vocês agora há pouco, falando de saneamento básico? Então, a gente relembrou a ETA e a ET. Então, na aula passada, nós aprendemos da estação de tratamento da água, que coleta essa água da natureza, faz todo um tratamento, torna ela potável para a nossa ingestão, para que a gente consuma no dia a dia. Porém, quando nós consumimos essa água, nós colocamos substâncias nela, produtos químicos, restos da nossa alimentação. Então, agora, essa água contendo essas substâncias se chamam águas residuais ou esgoto. Essa substância, a água contendo esses elementos, tem que voltar para a natureza, mas não pode estar contendo essas substâncias porque vai poluir e vai contaminar o meio ambiente. Então, nós levamos agora para a ET, Estação de Tratamento de Esgoto, onde essas substâncias líquidas ou sólidas são retiradas. A partir do momento que essa água esteja sem essas impurezas, ela pode voltar para a natureza e ser novamente coletada, tratada para o nosso consumo. Legal conhecer mais um pouquinho sobre a água que a gente usa no dia a dia. Você pensou que ela passava por tantos processos assim? Vamos respeitar, vamos valorizar esse bem tão precioso que a gente tem. Então, não desperdice a água, preserve a água, não jogue substâncias pelo vaso sanitário. Se você tem qualquer dúvida sobre esse assunto, pesquise mais um pouco. Uma sugestão é você entrar no site da Sanepar, que é a nossa empresa de saneamento aqui no nosso estado. Qualquer coisa, pergunte para sua professora. Espero que tenham gostado, se cuidem, estudem bastante e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!